Fala pessoal, estou aqui hoje com uma pessoa fantástica aqui no IBK Gestão CRI, o nosso podcast aqui inaugurando uma série de assuntos que são muito importantes para a sua vida pessoal e profissional. Eu estou aqui com a minha amiga Gabriele Barbieri. Prazer. Uma profissional super conceituada no mercado, no ramo de bem-estar. Vai transformar a sua vida. Tudo bem, Gabriele? Tudo ótimo, melhor agora, né, que a gente está aqui nesse bate-papo aqui. Bom. E muito melhor depois que eu fiz a mentoria, que você abriu minha mente, meus caminhos aí, as coisas começaram a alavancar. Então eu trabalhei realmente no ramo da estética, da qualidade de vida, e para tentar melhorar a autoestima das pessoas, né? Não por modismo, mas sim por saúde, para ela também olhar no espelho e gostar daquilo que ela vê, né? Então, vamos satisfazer um pouco a curiosidade do pessoal que está vendo aí, né? A Gabriele. Gabriele, me diz um negócio, como é que começou a tua história? Aonde surgiu o primeiro ponto que te levou a esse ponto que você está agora? Então, na verdade, eu sempre fui uma pessoa apaixonada pela área de saúde, né? E eu falo que eu não sei qual profissão, outra profissão que eu seria se eu não fosse da área de saúde. Eu sou apaixonada pela área de saúde, tanto que no ensino médio, né, não vou contar a idade não, tá? Mas lá no ensino médio, lá atrás, eu fiz o técnico de enfermagem, e lá começou já, né, essa parte do cuidado com a pessoa, né, aquela empatia, enfim, então já começou ali o amor ao próximo, né? A gente sempre fala que o paciente não é só o paciente, ele é o amor de alguém. Então, começou por aí. Tanto que os cursos de primeiros socorros que eu também ministro, aí já é uma outra pauta, né, mas que até hoje continuo ministrando, né, esses cursos de primeiros socorros, mas vamos lá, com a parte da prescrição, né, farmacêutica, né, hoje, para quem não sabe, eu sou farmacêutica, com especialização na parte clínica, né, prescrição farmacêutica e estética também, e em 2013, o Conselho Federal de Farmácia, eles pediu uma resolução onde o farmacêutico poderia abrir o seu consultório e o farmacêutico poderia prescrever alguns medicamentos, né, e que medicamentos são esses? Medicamentos isentos de prescrição. Aí você fala assim, poxa, mas como é que você vai prescrever uma coisa que é isento de prescrição? Mas isso, na verdade, veio porque para tentar controlar a automedicação. A gente estava aqui até antes de começar, né, falando desse bate-papo da farmácia, da drogaria, que você chega lá na drogaria e aquela gôndola lá parece que é igual você entrar numa loja de doce, né? Você vai pegando, enchendo a cestinha, sem saber para o que serve, se aquilo tem alguma interação. E remédio é para remediar. Exatamente. Não é para resolver. Não é? Então, a prescrição farmacêutica, ela veio, né, com essa intenção da gente tentar embarrear essa automedicação, né? Veio pelo autocuidado, limitar algumas... E a gente poderia prescrever para alguns problemas de saúde autolimitados, né? Então, eu comecei, como eu sempre me identifiquei muito com a área do esporte, né? Sempre gostei muito dessa área de hipertrofia muscular, emagrecimento, foi onde eu comecei. Então, em 2015, eu abri meu primeiro consultório, né? A legislação de 2013. O meu primeiro consultório eu abri em 2015. Da história e da farmácia foi o segundo consultório a ser montado, então fui uma das pioneiras aí nessa área, e a gente ainda não tinha nessa época muita credibilidade, né, porque as pessoas falavam, farmacêutico prescrevendo, quem é que vai na consulta? Tanto que quando eu aluguei o meu primeiro espaço, né, subloquei meu primeiro espaço, eu praticamente não tinha paciente, né, dá para dizer que eu não tinha paciente. Sim. E naquela época as redes sociais não eram tão fortes como eram agora, né, o que a gente tinha na época era Facebook, o Instagram, acho que até tinha, mas eu não tinha na época, não era essa coisa forte como é agora. Então a gente usava mais, era cartão de visita, né? Aquela coisa de papel. Aquela coisa de papel que hoje em dia, né, a pessoa joga fora. Eu costumo dizer, né, que assim, os negócios começam pela paixão que a pessoa que lidera o negócio tem no coração. Verdade. Né? E aí você está contando um pouquinho de como nasceu, de como se desenvolveu a tua paixão. E eu ainda complemento dizendo que assim, o ser humano é como um plano de negócio de uma empresa, né? A gente nasce com uma paixão, não tem necessariamente um planejamento, só tem um objetivo de chegar lá na frente, mas não sabe nem ainda como desdobrar aqueles objetivos. E a gente vai ainda no instinto, avançando, e vão se formando os primeiros clientes, né? Então, exatamente. O teu trabalho, pelo que eu estou entendendo, é criar na cabeça do teu cliente um plano de negócio que ele não sabe que existe ainda, que vai tirar ele de um ponto A para um ponto B
onde ele vai se comparar com o desenvolvimento dele mesmo. Então, quer dizer, a autoestima vai lá em cima. Ele chegou de uma forma, saiu de outra. Então, e eu costumo dizer assim, que o nosso corpo é o nosso templo, né? A gente mora nele, a gente vive nele. Então, se a gente não cuidar dele, né? Quem é que vai cuidar? Se a gente não cuidar da saúde, a gente vai ter que cuidar da doença. Então, vamos começar a cuidar, né, seja de dentro para fora, de fora para dentro, e aí tem toda uma estratégia. A minha consulta, hoje em dia, o que ela engloba? É uma anamnese bem minuciosa, né? Eu vou, aquele bate-papo com o paciente para saber a história pregressa dele, né, e atual. Faço o exame de bioimpedância, que é um exame completamente indolor, que é uma balança que ela não vê só o peso do paciente, né, porque o peso, isso é muito relativo, né, você pode ter uma pessoa de 100 quilos só de gordura e uma pessoa de 100 quilos, mas que tem uma composição corporal de músculo. Então, essa balança de bioimpedância, ela é como se ela me dissesse, me dá a composição corporal do paciente. Ela me diz quanto que ele tem de massa magra, de gordura visceral, de gordura subcutânea, de água, de densidade óssea, enfim, né? É uma balança bem completa e isso me ajuda muito da forma como eu vou delinear o tratamento daquele paciente. É aquela coisa assim, né? Eu tenho processos que são cabíveis ao segmento em que eu atuo, mas os meus clientes têm objetivos diferentes, eu tenho que fazer entregas diferentes com resultados diferentes. Exatamente. Não, e tem gente também que às vezes chega lá no consultório achando que, né, o que eu vou prescrever, eu prescrevo muito manipulado, né? Por que eu gosto do manipulado e não do industrializado? Não estou falando mal da indústria, não. É porque o medicamento industrializado, ele é igual para todo mundo. Você vai chegar lá na drogaria, você vai encontrar aquele mesmo medicamento com a mesma dosagem, né? Com a mesma dose igual para todo mundo. Já manipulado, você consegue personalizar o ativo, né, as doses, enfim. Então, é a forma como eu gosto de trabalhar. E dentro daquilo que o farmacêutico pode prescrever. Seja para emagrecimento, para hipertrofia. Pego até pacientes hoje em dia, mais até crianças com autismo. A gente também tem fitoterápicos que a gente pode prescrever para diminuir algumas crises aí, no autismo. É bem interessante também. E na área estética também a gente tem hoje em dia suplementos fitoterápicos para diminuir celulite, né, que são antioxidantes. Então, qual é a mulher hoje em dia que não quer, né? Não, é aquela coisa, né? Você cura a dor e atende o desejo. Exatamente, é isso aí. Mas é uma pergunta também que eu faço, porque, né, como eu estava falando, tem gente que acha que aquelas cápsulas que eu estou prescrevendo são mágicas, que ela vai tomar aquilo e ela não precisa fazer a parte dela. Não, ela precisa ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono, fazer atividade física, ela precisa fazer o dever de casa, não é só... que é uma mudança de mindset da pessoa também, né? Isso, isso aí, falou tudo. E eu pergunto para o paciente, eu falei, você quer emagrecer ou você quer ser emagrecido? Que são coisas diferentes. Pois é. Vou dar a volta não é? Então, isso aí serve para qualquer tipo de tratamento. Na estética, a mesma coisa. Eu faço aplicações também, por exemplo, tá? Para mesclas para gordura localizada, né? São várias injeções para diminuir aquela gordura localizada. Mas se o paciente também não tiver ali uma alimentação adequada, aquelas células de gordura, ela pode ganhar outras. Aquelas que a gente eliminou, não, elas não vão hipertrofiar novamente, mas ela pode ganhar novas células de gordura. Tanto que você aposto que você conhece alguém que já fez uma cirurgia bariátrica e voltou a engordar. Voltou. A cabeça de gordo continua. Exatamente. Então você precisa, né? Aquilo. Eu não sei nem se o termo seria esse, cabeça de gordo. Mas a gente escuta, mas né? É verdade. A cabeça do guloso, vamos assim Isso. Dizer. O corpo faz o que a mente manda, né? Quem comanda tudo tá aqui em cima. É igual o paciente que quer ganhar massa muscular. Se ele for para academia e ele não concentrar naquele grupamento muscular que ele, né, tá fazendo ali o exercício, que ele quer hipertrofiar, não adianta. Se ele estiver pensando, tá fazendo lá, por exemplo, um leg press e pensando no boleto que ele tem que pagar, ou pensando na morte da bezerra, não adianta. Concentra ali no exercício que o músculo vai crescer. E aí a gente volta ao comparativo, né, que a gente estava falando e que a gente conversa durante as nossas mentorias aí, né? É justamente isso. Você tem uma mudança cultural na empresa que depende da mudança cultural das pessoas que compõem a empresa. Né? E tudo, como você falou aí, está focado na mente. Então, a gente não vende o preço para o cliente, a gente vende o desejo e a necessidade de mudança. Sim, isso eu aprendi muito contigo, né? nas nossas mentorias, nas nossas conversas, da gente não vender, não ficar só naquela coisa... Isso, né? A gente precisa daquela virada de chave, mudar aqui dentro primeiro, né? Para depois você... E é interessante, porque assim, principalmente isso acontece tanto na consulta quanto na estética. Às vezes a pessoa... Isso aconteceu até ontem num procedimento que eu fui fazer. Ela foi fazer uma harmonização de glúteo comigo.
E dali, quando a gente fala em harmonização corporal, não adianta também a pessoa só ficar com o bumbum bonito, mas ela tem aquelas gordurinhas sobrando, né? E aí eu falei, poxa, que tal, de repente, a gente pode melhorar a gordura localizada aqui, afinar sua cintura, vai dar mais destaque ao bumbum. E dali eu já vendi um outro, né, pacote para outro procedimento, que foram as mesclas para gordura localizada. Então, quer dizer, uma coisa vai puxando a outra. Sim. Eu acredito que... É o tal da... Aí olhando de novo para... Só para a gente explicar aqui para vocês, enquanto a gente está comentando aqui sobre o trabalho em si do dia a dia, a gente também está analisando um pouco das necessidades da empresa, né? Porque nós estamos falando que são pessoas, mas ao mesmo tempo são negócios, né? Sim. E aí, quando vem esse teu comentário, né, de falar assim, existem produtos que eles são complementares e necessários e ainda são agregados, né? Ou seja, para o negócio, né? Para trazer margem para os negócios, né? Sim, sim. E assim, a minha empresa hoje, ela se chama Fábrica de Shape. Né? Porque grave esse nome, pessoal, esquecemos só desse detalhe. Tem tudo a ver, porque quem não quer ficar com shape bonito, seja um shape, né, magrinho, eu tenho paciente que fala para mim, não, eu quero ficar magrinha, eu não quero ganhar massa muscular, eu gosto do corpo, né, aquele corpo mais slim, e a gente tem que respeitar o que o paciente, né, o desejo dele, né, mas dentro de uma harmonização. É igual a gente às vezes vê... com o corpo de sapinho. Também, né? Não, a gente vê aí cada caso, né, bizarro, não estou criticando nenhum outro colega de profissão, que não seja, mas a gente vê umas harmonizações que são desarmônicas, né? A pessoa vai, por exemplo, botar um preenchimento labial e fica aquela coisa, né, desproporcional. Então a gente tem que entrar naquele meio termo, tem que agradar o paciente, mas o profissional tem que ter o bom senso de falar, não, olha... Tem um limite, né? Isso, tem que ter aquele bom senso de falar, não, isso aqui não combina com o teu tipo de corpo, né? Enfim, a gente também tem que ter... Foge um pouco ao propósito. Exatamente. Mas é exatamente isso. As pessoas elas têm, às vezes elas não sabem, né? Mas elas deveriam trabalhar bem os seus propósitos, seus valores, seus princípios, né, para fazer com que tenha uma cultura bem direcionada, para que não viva por viver e nem sobreviva por sobreviver, mas que tenha um foco, né? Mais ou menos a mesma coisa que acontece nas empresas, né? Você precisa ter disciplina, valores, princípios. E uma coisa que eu faço, e que eu faço às vezes até questão de postar, tem gente que até acha que é por exibicionismo, mas na verdade, assim, pode até ser um pouco, mas não na intenção de, eu quero me exibir, não. Eu quero mostrar para o meu paciente que eu faço o que eu falo para eles fazerem, que eu sou gente como eles também. Que é o quê? Eu acordo cedo e vou treinar, não deu para ir de manhã, mas vou no final do dia. Não deixo de fazer... Você mostra os resultados. Exatamente, porque não adianta eu falar para ele, você tem que se alimentar bem, você tem que ir para academia e eu fazer completamente o oposto. Eles se espelham em você, né? É a mesma coisa que a gente vê às vezes as pessoas ensinando, né, como gerir uma empresa, como organizar, como reposicionar uma empresa, mas eles nunca ocuparam posições relevantes dentro de empresa ou mostraram antes e depois em empresas. Exatamente. Mas por que eu cheguei até você? Por que eu procurei, né, a IBK? Foi te conheci, né, como o CEO, né, de uma grande empresa e tal. A forma, uma coisa muito importante aí, fica até a dica para a galera, né, que eu aprendi com você na mentoria, mas foi uma coisa também que, assim, eu sempre tive sempre meu lado também muito vaidosa, né? Sempre gostei de maquiagem, até brinquei aquilo. Quando cheguei no podcast, eu boto o filtro. Mas, assim, a forma de se vestir, né? Então, você também sempre... todas as vezes, né, que eu te vi lá no hotel, eu sempre... muito bem apresentável, e isso faz toda a diferença, a forma como você se veste, como você fala, como você se comporta, né? E eu faço questão de atender os meus pacientes também, assim, de tentar me vestir, uma maquiagemzinha. Uma comunicação que traga admiração e inspiração. Isso, é isso aí. E que se comunica com o teu público, né? E tem uma coisa também, por exemplo, o meu Instagram, né? Vou acabar fazendo... Não, vamos lá, é para isso. Eu vou comentar aqui, mas para você chegar... Vocês precisam ver eu poder, que é mais do que somente palavras. É só para eu chegar onde eu quero. Meu Instagram, ele é @gabri.farma com PH. Aí já me perguntaram, por que você não cria um Instagram Fábrica de Shape, né? E aí eu faço até, né, uma alusão aí, por exemplo, ao Elon Musk, né? O Elon Musk tem muito mais seguidores do que a empresa dele. E eu, como Gabi, por quê? Pessoas se conectam com pessoas, né? Então... eu sei que as pessoas gostam de ver também, não só os resultados de antes e depois dos meus pacientes, mas gostam também, às vezes, de ver um pouquinho do meu dia a dia, da minha rotina de treino, do que eu como, do que eu saio, né, eu brincando lá com meu filho, enfim.
rotina de trabalho. Então, até hoje, pode ser que eu mude de ideia, tá? Mas hoje em dia, assim, a fábrica de shape, sim, ela não tem um Instagram próprio. É o Instagram @gabri.farma com PH, né? E justamente por isso, pessoas se conectam com pessoas, né? É o mesmo caso do Elon Musk, ele tem muito mais seguidor do que uma marca, ela tem que ter o cuidado de não ser fria. Isso. Né? E o calor humano está por trás da marca. Porque eu adoro falar com meus seguidores, né? Tem gente que fala, mas tu tá falando sozinho? Não, eu não tô falando sozinho, eu tô falando com meus seguidores, tô fazendo meus stories. Quem não gosta de ser atendido pessoalmente, né? Não é? Essa isso. Eu faço atendimentos online também, porque o Conselho de Farmácia também, a gente pediu uma resolução, isso aí veio depois da pandemia, não teve como fugir disso, né? Que é a telefarmácia, que a gente também tem uma legislação para os atendimentos online. Sim. E muitas empresas, inclusive, compram esses serviços. Sim. Mas a gente tem que seguir todo lá uma regra, mas isso também... fazem contratos, né, para atender isso, então, mas isso, por exemplo, eu tenho paciente dos Estados Unidos, da Alemanha, pacientes, né, de fora do Brasil, que se consultam comigo. Isso é bem interessante e você vê o poder das redes sociais, né, até onde você pode chegar. Eu tive uma paciente que veio dos Estados Unidos para fazer harmonização glútea comigo. Então, no meio de tanto profissional, por que ela, né? E aí a importância, né, dos canais de distribuição, aquilo que a gente estava falando aquele dia, né? Quando você tem o teu público bem definido, né, segmentado, e você tem canais de distribuição que te coloquem nas prateleiras do mercado, com os preços que você deseja alcançar, né, e de forma a fidelizar, e daí você criar uma concorrência, é muito importante. E as redes sociais hoje são muito importantes nesse sentido, né? Verdade. Acho que... eu sigo o Geraldo Rufino, admiro muito ele, né? Gosto muito, é um cara sempre pensando sempre positivo, né? Já acorda de manhã, tem muito bom, uma muito palavra otimista. E isso foi também uma coisa que mudou muito para mim, tá? Eu tenho um caderninho que todo dia antes de dormir, eu escrevo nesse caderninho palavras ou frases sempre positivas. Gratidão, sou um ser de luz, sou iluminada, sempre coisas positivas. E isso me ajudou muito a abrir, né, a trazer coisas boas para a vida, porque... Aí, novamente, a gente fala da mente, né? Porque quando a gente aqui, principalmente no Rio de Janeiro, a gente bombardeado de notícias ruins o tempo todo, né? Falta de segurança e tal. Se a gente for ficar só, né, canalizando essas vibes negativas, a gente trava a nossa vida. E a gente tá na vida para como é que fala? Transpor barreiras, né? Superar desafios, né? Sim. Então, se você entra onde você deixa que aqueles momentos de frustração te criem ciclos viciosos e você perca a oportunidade de, com palavras positivas, como você falou, criar ciclos virtuosos, você realmente fica entregue, né? E para negócio, né, e para relações, ninguém quer estar perto daquele cara ou daquela pessoa que é o meio copo d'água vazio. Você quer sentar na mesa onde pessoas te tragam inspiração e não derrota. Exatamente. Não que a gente não possa escutar os momentos e estender a mão, mas às vezes não dá. Coisa ruim, exatamente, tem que ter um equilíbrio. Coisa negativa, a gente chega a ficar pesado. Né? As derrotas são boas quando a gente olha para ela e fala assim, cara, eu vou transformar essa derrota em vitória. É verdade. Mas você precisa estar, como você falou, com a mente bem aí é uma coisa, cultura. Aí voltamos de novo à cultura. Isso, é verdade. É uma coisa interessante que acontece com meus pacientes, principalmente os de estética, que geralmente alguns procedimentos são sessões, né? Então, no mínimo 5 sessões. Então, você acaba criando ali um vínculo de amizade com o paciente, que ele passa ali, por exemplo, 1 hora contigo uma vez por semana. Então, você está sempre ali, ele começa a te contar da vida pessoal dele para você, né? Você acaba virando um psicólogo também, né? Ouvindo, e você também acaba contando algumas histórias da sua vida para ele, então você acaba criando um vínculo de amizade ali, fica uma... Falando dos desejos dos teus pacientes, né? E do outro lado, da fábrica de shape, da Gabriele Barbieri, né, como empresa, quais são as principais dores, quais são as principais procuras que você tem, quais são os seus principais negócios geradores ali de satisfação para os teus clientes? Então, a gente
né, vê muito assim que a gente não deve ficar se preocupando com a concorrência. De fato, não me preocupo com a concorrência, né? Eu faço o meu trabalho, o meu preço é esse, não sou a mais barata, também não sou a mais cara, mas eu acho que eu cobro um preço justo, né, pelo meu trabalho, pelo desejo, pelo que eu, né, vivo investindo também em congressos, eu estou sempre, né, em constante me atualizando também, porque as técnicas vão, né, se aprimorando, são novos produtos que chegam ao mercado o tempo todo. E você tem que estar sempre na frente, né? Isso, exatamente. Tem que ter sempre a cereja do bolo. Exatamente. Bolo todo mundo faz. Isso aí. Mas o que as principais dores, né, vamos botar aí, puxando aqui para a estética, ela banalizou um pouco, porque a gente teve casos recentes aí, por exemplo, uma influencer que fez um curso online, que aplicou um peeling de fenol e acabou, né, um paciente indo a óbito, né, por conta de uma profissional que não tinha formação nenhuma. Então, quer dizer, às vezes, por mais profissionais, acabam respingando naqueles profissionais que trabalham com seriedade. Sim. Isso acaba sendo uma dor pra gente, né? Você vê em cada esquina tem às vezes, né, um beco ali embaixo da padaria, tem um cantinho lá que alguém faz um puxadinho ali, uma clínica de estética. Às vezes não tem alvará, não tem... A certificação e a experiência, né? Pois é, então, assim, toda a documentação, eu sempre, né, quem entrar lá no meu Instagram vai ver lá, que eu sempre faço questão de mostrar lá o DEA. O que é o DEA? É o desfibrilador externo automático, que é um equipamento que ele ajuda, né, a reverter caso o paciente tenha uma parada cardiorrespiratória, que ninguém está livre disso. Às vezes você vai injetar o produto, por mais que você faça uma anamnese, às vezes a pessoa não sabe nem que ela tem alergia àquele medicamento, e pode acontecer um choque anafilático, enfim, ninguém está livre desses riscos. É uma coisa que pode acontecer na estética, numa cirurgia plástica, qualquer tipo de cirurgia, né? E a gente mesmo no dia a dia, né? Comer alguma coisa, enfim. Às vezes comer um camarão. Vai com outro segmento onde o teu dia a dia te oferece risco. Exatamente, né? É uma coisa que a gente não está livre. Mas, por exemplo, lá no consultório, você chega lá, você vai se deparar lá com um desfibrilador externo automático, um carrinho que tem todos os medicamentos, caso precise reverter algum tipo de parada, de choque anafilático, né? Caso de alergia, vamos falar, para quem não sabe, né? O que é um choque anafilático, né? Uma alergia mais severa. Então, assim, a gente também precisa saber, quando a gente for fazer o procedimento estético ou qualquer outro tipo de procedimento, a gente tem que conhecer o profissional, se ele realmente é habilitado, né, procura saber a procedência, o local, se o local tem alvará, né, da vigilância sanitária, enfim, toda a documentação certinha, legalizada, não vai por preço. E o que causa aquela transformação emocional, né? Vamos falar do público feminino, né? O público feminino chega lá com alguma dor, vamos dizer assim, com algum desejo, né? Dor, quando eu estou me referindo, significa o desejo em si, né? De alcançar alguma coisa. Onde é que estão as principais mudanças? A pessoa é a pessoa que entra e que tem os lábios mais finos e vão sair mais carnudos, é aquela pessoa que vai sair mais, como é que é, popozuda? O que é isso? Isso aí para mim é uma coisa que não tem preço. Quando eu recebo essas mensagens no WhatsApp, assim, quando a pessoa... Nossa, estou amando meu bumbum, ou minha cintura, minha nova cintura. Isso para mim é uma coisa que não tem preço, né? Que você vê o resultado do seu trabalho, aí você pensa, poxa, vale a pena. Estou no lugar certo, estou botando energia no lugar certo. Aí a gente vem aos famosos comentários de satisfação. Isso, cliente, né? É isso aí. É exatamente nesse ponto que ele chega. Essa semana eu recebi um WhatsApp, uma foto, uma paciente que tem mais de 70 anos, e ela chegou para eu fazer o glúteo dela. 70? Então você imagina, né, um glúteo, né, uma pessoa de 70 anos e tal, ela era magrinha até, diabética, e foi um pouco desafiador, né, fizemos toda uma estratégia de tratamento, e quando foi na semana passada, eu recebi uma foto dela, mandando a foto do bumbum dela, e ela, olha aí o resultado do seu trabalho, assim, um bumbum completamente transformado. Então isso para mim não tem preço, eu vi que ela estava feliz. E vira uma referência para as pessoas que consultam o teu trabalho. E com isso, a filha dela já agendou o mesmo procedimento para fazer comigo, então quer dizer, o melhor é aquilo, né? A melhor divulgação é de boca, né? Então ela já gostou do tratamento, já levou a filha dela, e a filha dela a gente vai agendar para a próxima semana.
Então, se a filha dela também ficar satisfeita, provavelmente vai recomendar para as amigas, e aí, né, a coisa vai crescendo. É aquilo que a gente estava falando, né? Quando você tem os bons canais de distribuição focado para o seu público, e aquele seu público já está fidelizando com você, e ainda faz as referências nos comentários de satisfações, nós estamos falando que você deixa de ter preço e passa a ter valor. Exatamente, aumenta teu preço, aumenta a tua margem, gera mais lucratividade e você ainda se expande. É, né? Isso aí. Então, eu atendo também a musa da Estácio de Sá, né, do Carnaval, e também fiz o bumbum dela, saiu até saiu no Jornal Dia, na revista Quem, na Contigo, saiu em várias revistas também, foi até citado o meu nome lá, da harmonização glútea dela, que ficou um bumbum lindo, só que o dela a gente precisou ter uma outra estratégia, porque como ela samba muito, então a gente precisa que tenha um bumbum bem, né, ali ajustado, né, para não ficar aquela coisa balançando, enfim, fizemos lá preenchimento para dar mais uma harmonização. Então é um tipo de público também que começa a divulgação dela, né, acaba atingindo, por ela ser uma pessoa pública, acaba atingindo, né, trazendo para mim um retorno bacana, até pela própria imprensa mesmo. Criando nichos, né? Isso, até pela própria imprensa. E tem muita aquela coisa assim, sazonal, né? Vai chegando mais perto do verão, as pessoas também vão procurando mais. Aí as pessoas querem milagre, né? Vai chegando uma semana antes do carnaval, dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer, mas vai ficar roxa. Agora me diz uma coisa, só para a gente compartilhar um pouco com o público, né? Muitas pessoas nascem com muitos sonhos, né? E com muitos dons, né? Às vezes tem até outros que eles só vão descobrindo ao longo do caminho, conforme as coisas vão se desenrolando, né? E muitos que querem empreender, empreendem como você comentou comigo, né? No passado, eu preciso ter um escritório, eu preciso ter um cartão de visita, eu preciso ter um site, eu preciso ter um CG. E às vezes não olham o cenário como um todo, né? Às vezes as coisas vão até se ajeitando, se ajustando, né, se profissionalizando ao custo de frustrações, né, de desafios, né, de tristeza ali até se recolocar. Nas tuas dores, nessa trajetória do início até o momento que está agora, o que você mais tem de lembrança desafiadora nessa construção da fábrica de shape ou da profissional Gabriele? O mais desafiador foi, acredito que ainda continue sendo, né? Lógico, talvez com menos intensidade, mas das pessoas olharem, né, para o profissional farmacêutico como prescritor, que ele também possa, que ele é um profissional capacitado também para prescrever, para atender em consultório, que muita gente acha que, né, que não sabe que a gente pode prescrever, como eu falei no início aqui da nossa conversa. Então, acho que esse é o mais desafiador, é você captar cliente e fidelizar. Depois que você capta, se você fizer um bom trabalho, você acaba fidelizando, mas essa primeira etapa, nesse primeiro momento de ter o reconhecimento de que você é habilitado, de que você é capaz, que você consegue transformar vidas a partir do teu trabalho, acho que esse é o mais desafiador. Empreender, né, por si só já é um desafio, né? Sim. Porque, de alguma forma, enquanto a gente empreende enquanto empresa, a gente precisa também empreender enquanto pessoa, né? Ou seja, eu preciso ter o meu capital de giro na empresa fluindo, me resguardando, fazendo com que o meu fluxo de caixa me dê ali todas as receitas, até os resultados, até nos momentos de menores vendas, porque você lida com o público, com desejo, e aí eles... Foi o que eu falei, no verão, carnaval, o público tem as oscilações, exatamente. Né? E, ao mesmo tempo, o resultado daquilo ali segura a vida e os desejos da Gabriele Pessoa. Sim. Com a sua família, etc. Então, nós estamos falando que são duas coisas conjugadas, né? Enquanto eu preciso ali trabalhar a minha empresa para que ela me gere os resultados e as reservas suficientes para ela se movimentar enquanto empresa dentro de um mercado altamente competitivo, eu preciso atender às expectativas da pessoa Gabriele, que tem família, que tem perspectivas, que tem uma coisa que ela é finita, que chama-se tempo, e eu lá na frente preciso estar também bem aqui, né? Essa conjugação é um desafio, desafio diário, verdade, né? Muito. Que as pessoas às vezes não notam que o tempo está passando e que você às vezes já pulou de 20 para 40 ou de 30 para 50 e
a firma está indo bem, mas a pessoa não está indo bem ainda. Isso que você falou, né, do capital de giro, por exemplo, os produtos para estética são caríssimos. Sim. Então, para você ter aquilo estocado, nossa, vale quase que um dinheiro ouro. parado. Exatamente. Então, assim, eu tenho, né, algumas coisas básicas, mas tem outras que a gente vai adquirindo conforme a demanda. Isso também a gente vai aprendendo com o tempo. Que é muito comum a galera que está começando na estética de querer sair comprando um monte de equipamento. Hoje em dia, eu trabalho quase nada de equipamento. Tenho lá uma corrente russa, que é, né, mais para dar uma tonificada, enfim. Mas eu gosto mesmo daquele trabalho mais com os injetáveis. Isso, com os injetáveis. Mas, né, tem gente que já é mais da tecnologia dos maquinários, né? Enfim, acho que uma boa clínica, a pessoa está cheia de equipamentos. E, do meu ponto de vista, não é muito esse. Às vezes a gente vê, né? E aí fica uma dica, né? Uhum. Às vezes a gente vê as pessoas com um talento para vender, para exponenciar a venda. As mídias sociais, né, ou os canais de distribuição online são pontos muito importantes para isso, porque você consegue atingir, né, direcionar bem a tua venda para um determinado público, mas as vendas online, elas têm uma coisa ligada ao volume, e o volume força o preço para baixo. E muitas vezes a pessoa, por aumentar o seu volume, esquece que ali dentro tem o custo variável. Então, quando eu aumento o volume, eu aumento o meu custo. E aí, no final das contas, eu estou vendo que eu estou vendendo muito, mas estou ganhando de uma forma desproporcional o meu resultado líquido. Verdade. E aí, quando vem uma época de alta e uma de baixa, que não tem capital de giro, a pessoa quebra. Exatamente. Muitos quebraram na Covid. Não, isso aí, na pandemia. Não é? É isso aí. Não, e... né, voltando um pouquinho lá do início da história, quando você estava falando de começar a empreender, eu, né, montei o consultório, mas como eu falei, eu não tinha paciente, eu tinha lá, né, tentava fazer a minha propaganda panfletando, mas eu também trabalhava, né, como CLT, porque eu não tinha como me bancar minhas CLT contas. Era o teu capital de giro, era o teu pulmão. Exatamente. Trabalhava em hospital, 2 hospitais até. Teve época de eu trabalhar em 3 lugares, né, eram 2 hospitais, um home care. E eu sempre, né, caí para dentro. Nunca fugi de trabalho, não. Sempre gostei de trabalhar. Sempre fui apaixonada por trabalho. Mas, assim, o meu sonho, não sei se você vai me perguntar ainda qual é o meu sonho. Muita. Porque enquanto você está cumprindo uma carga horária, né, debaixo de uma hierarquia que às vezes está te sufocando, porque às vezes não corrobora a tua cultura de vida, a tua cultura de negócio, você ao mesmo tempo tem que ter a criatividade, ou seja, se livrar das frustrações, para não deixar o ciclo vicioso te afetar e ter a criatividade necessária para crescer do outro lado até poder sair. Exatamente, mas foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Eu levei anos para poder conseguir, né, me desligar completamente assim de CLT. Eu falei, não, opa, agora eu vou me dedicar 100% à minha empresa, a Fábrica de Shape. Agora eu quero trabalhar para mim, a minha empresa. Porque tudo aquilo que você se dedica mais ou menos, vai dar certo mais ou menos. Né? Não vai. O resultado vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo, né? Você vai andar em círculo. Então eu falei, não, eu vou. Existe aquela frase, se tiver com medo, vai com medo mesmo. E eu falei, vamos ver o que vai dar. Não tem sonho realizado sem sacrifício. Não é? Então, sem abrir mão de alguma coisa, eu falei, eu vou arriscar, eu vou tentar, e graças a Deus está dando certo. Bom. O resultado tem sido esse aí que vocês têm acompanhado, e, né, se Deus quiser... eu falo que a única pessoa que ganhou dinheiro andando para trás foi Michael Jackson. Então a gente tem que vamos andando para frente, vamos trazendo novas. É aquilo que a gente está fazendo, né? O acompanhamento que você tem de uma forma mensal, planejada e de forma que te permita se reposicionar do tempo mais curto possível. Sim. É o que vai te manter dentro do teu share ali de concorrência. Exatamente. Né? A IBK mudou a minha vida aí nesse acompanhamento, nessa trajetória, até na questão de eu me sentir segura, né? de confiar em mim. Eu tinha a faca e o queijo na mão, vamos dizer assim. Sim. Né? Então eu só precisava realmente talvez ajustar, né? Acreditar mais em mim, saber que eu era capaz, e o resultado, né, tá vindo aí, você tem me acompanhado e eu também, então ambos satisfeitos, é isso aí, eu respinga no cliente, né, no meu cliente no caso, que acaba dando... Agora voltando um pouquinho assim, né, no que você falou, qual é o teu sonho para a Fábrica de Shape, para Gabriele Barbieri profissional, vamos assim dizer? Então, qual é o meu sonho, né,
Se ele tivesse vivo, o Ivo Pitangui, todo mundo, né, reconheceu, eu lembro desse nome. O meu sonho é fazer o que ele fez, né? A equipe Ivo Pitangui. O cara nem apareceu nas cirurgias, mas todo mundo fala, pô, a equipe Ivo Pitangui é boa. Então, o meu sonho é esse, é eu ter a minha própria equipe, mas às vezes sem estar presente, né? Capacitar pessoas usando as minhas técnicas, os produtos que eu uso, que eu confio, e fazer a fábrica de shape rodar, girar, entregando resultados, né, os meus resultados, mas sem que eu esteja ali full time, né? Eu costumo dizer que assim, né, eu já vi isso, né, a gente presencia isso direto, né, a maioria das empresas são prestadores de serviço, né, e como a grande maioria são formadas por empresas pequenas, exige com que o profissional esteja à frente. E como eu falei um pouquinho antes na nossa conversa, assim, né, o fator tempo, ele é um fator contra a gente, né, então a gente tem que criar equipes multidisciplinares, mas que ao mesmo tempo viva a cultura que a gente vive, porque não vai ter equipe Ivo Pitangui que não tenha vivido a cultura Ivo Pitangui. Sim, com certeza. E a cultura é uma mudança de pensamento. Então, se você não muda o pensamento, você muitas vezes vai ter um colaborador de 8 às 18. Ele não é um colaborador que mesmo hierarquicamente estando abaixo, ele não é um parceiro de pensamento teu. Né? Então é muito difícil. Às vezes a gente contrata pessoas que são tecnicamente muito bons, mas que não dão certo na nossa empresa, porque a parte comportamental e cultural, né, o mindset dele não está focado naquilo que você já construiu. Né? Às vezes são técnicos, são especialistas, são experts, mas eles não têm a cultura. Sim. E aí a coisa não vai. Você tem que ter aquela sincronia, né? Até porque, enquanto a gente é um prestador de serviço, sem ter como exponenciá-lo, porque a gente não tem equipe, né? Ou mesmo exponenciando através dos canais de distribuição, a gente tem o fator tempo contra. Se a gente não tem uma mudança de cultura, a gente vai estar uma criação de cultura, a gente vai estar sempre preso à prestação de serviço dentro de um horário que é finito, né? De um tempo que é finito, né? Muito importante isso, né? E com relação às questões financeiras, né? Vamos falar um pouquinho das questões financeiras, das dificuldades das empresas. Quais foram as principais questões que você... Eu sei que agora a gente está alinhado, que a gente está projetado, que a gente está andando, que tem toda uma visão pela frente, mas até aquele primeiro momento em que nós começamos a conversar, né, tinha uma trajetória para trás onde você, de forma resiliente, superou obstáculos, mas também teve frustrações, né? E a tua jornada certamente é a mesma dificuldade de outras pessoas que às vezes têm medo de largar o seu emprego para poder, porque não tem pulmão, vamos dizer assim, né, capital de giro para poder empreender, ou às vezes até tem um pulmão, tem uma grana guardada, mas não se sente segura para avançar, porque o vizinho que empreendeu, vendeu o carro, vendeu a casa e no final das contas está devendo. E quais foram as tuas principais dificuldades? Se você tivesse que dar uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, o que você falaria para elas em termos de cuidado com as finanças? Ou melhor, no que você viveu de dores das finanças? Porque os cuidados a gente vai dar aqui. Uma coisa que as pessoas fazem muito, né? Acabam misturando, às vezes, as finanças da empresa com as suas finanças pessoais, né? Acabam misturando o dinheiro que entrou da empresa e acaba usando, às vezes, para pagar uma conta sua. Então, é preciso você, talvez, separar. Hoje em dia, eu tenho um software, né, que me ajuda muito, né, um sistema que me ajuda muito a fazer essa separação, né, a DRE da empresa, consigo ter aquele retrato de quanto que está me dando de lucro, né, faturamento, que muita gente também às vezes confunde, né, lucro com faturamento, acha que tudo é a mesma coisa e a gente sabe que não é. Quanto que está me dando de prejuízo, enfim. Então, mapear, ter esse retrato da empresa talvez seja o mais difícil naquele momento inicial, você sabe... A gente não é criado com essa cultura financeira. Não é, infelizmente não. As escolas ensinam a gente o que é, né? A gente estuda para ter uma profissão, que a gente tem que fazer uma faculdade. Ninguém ensina a gente a fazer um imposto de renda, a empreender, ninguém ensina a gente a isso. Hoje em dia, algumas escolas estão até começando a introduzir essa cultura, mas a minha época não peguei isso.
Mas eu acho que a principal dica seria essa, de você saber separar, né, o dinheiro que é da empresa, até para você ter o capital de giro, justamente para o momento que apertar mais, que o movimento cair, para investir em novos produtos, enfim, seria basicamente isso. E para você também, quando você quiser também tirar umas fériasinhas, né, você poder ter aquele seu dinheiro, a sua reserva para você também desfrutar um pouquinho, né, se dar esse mimo. E a reserva vem da empresa. Pois é. A reserva vem do salário. Então, assim, até quem empreende o CNPJ de outro, ou seja, que é um colaborador CLT, ele precisa empreender o CNPJ de outro com a visão de que ele é um empreendedor da vida dele. Então, de qualquer maneira, ele precisa, mesmo com um salário, entender que salário não é para pagar conta. Salário é para fazer riqueza. Né? O meu salário dá para pagar minhas contas. Pronto, ele já se limitou, ele já se colocou ali com uma crença que ele não vai avançar. Um fator limitante, isso aí. Pois é, então assim, eu acho que, corroborando o que você está falando, né, é muito importante que quem esteja montando alguma coisa entenda o seguinte: peraí, eu sou bom nisso, né, sou bom naquilo, mas eu preciso ter um plano. E dentro desse plano, mesmo eu não tendo vivido isso anteriormente, eu preciso construir cenários. Né? O que vai acontecer se eu for por essa direção, no meu pensamento? O que vai acontecer se eu for nessa direção? Montar um planejamento de forma que faça um planejamento pré-operacional, ou seja, antes da operação, para que quando você entre na operação, você no primeiro mês não fique sem o dinheiro da luz, não fique sem o dinheiro do gás. Sabe quanto é que você tem que ter de capital de giro, né? Sabe quanto é que você tem que ter de fluxo de caixa, quais vão ser as altas e as baixas, onde que você vai ter as informações que você precisa. Aí a pessoa fala assim: caraca, que o cara está falando ali, eu não entendo nada disso, não gosto disso. Mas você não precisa gostar, não precisa ser um contador, não precisa ser um especialista em matemática para você fazer um DRE, como você falou, né? A gente tem os sistemas hoje, você tem as informações, você só precisa entender o que está sendo exposto ali para você. Então, no momento que você entende, você consegue se reposicionar e saber, agora está na hora de eu ir para lá. E como eu tenho capital de giro e a minha concorrência não tem, está na hora de eu investir naquele produto que ele não vai conseguir investir. Exatamente. Porque aí eu vou mudar de posição, eu vou alcançar uma precificação melhor, uma margem melhor, uma lucratividade melhor, e eu vou criar uma barreira de entrada para meus concorrentes. Então, assim, é muito importante, gente, que essas dicas que a Gabi está dando, a gente possa usufruir no dia a dia, né, na nossa linha de pensamento. Sim, e uma coisa que eu fiz também, usei como estratégia aí de marketing, mas lógico que precisei usar, né, o capital de giro, mandei fazer camisas, né, regatas, porque o pessoal gosta de treinar mais regata, mais à vontade, com a logo da fábrica de shape, o Instagram e tal, e dava de brinde para os pacientes. E o que eles faziam? Iam para a academia, usavam a camisa e me marcavam, e aquilo repostava. Então, assim, era um marketing. Sim, não vou dizer que era 100% gratuito, porque a camisa teve um custo, mas um custo, assim, praticamente, né, em vista do retorno que me trouxe, que às vezes me traz, vale a pena a gente também, o marketing a gente tem que estar sempre investindo, né? A gente vê, por exemplo, o McDonald's está sempre fazendo propaganda, né? A Coca-Cola, a gente tem empresas que são sempre... E é tudo calculado, né? Porque se você tem você tem que saber quanto é que é o custo de aquisição do teu cliente, né? Entender que se, de repente, você precisa aumentar a tua base de recorrência para você poder gerar mais resultado, porque assim, é muito mais difícil. É muito mais caro você trazer um cliente novo do que você manter né? um cliente recorrente. Né? Então, tem gente que fala assim, eu vou contratar uma equipe de vendas para aumentar a minha base de clientes. Mas aí aí volta de novo a cultura, contrata um profissional de vendas que ele é muito bom em trazer clientes novos, mas ele não é muito bom em aquecer clientes antigos. Né? Mas ele coloca um cara só, uma equipe só para cuidar com aquela linha de pensamento para cuidar dos dois cenários diferentes. Então, assim, é importante manter e é importante trazer novos clientes, né, para essa base. Né? E, então, o custo da aquisição desse cliente, ele também precisa ser um diferencial que precisa ser um ponto a ser analisado, vamos dizer assim, para você saber se você vai gastar mais no teu marketing naquela época para aumentar uma base de recorrência gradualmente, ou você vai invadir um outro mercado trazendo um cliente de perfil diferente. Exatamente. Né? E quanto custa isso? Os leads, né? Mas espera aí, eu quero aumentar em X mil a minha receita. Beleza, eu sei que eu vou trazer, vou aumentar a minha base de clientes trazendo X mil em clientes, em receita. Mas esses X mil em clientes que ele vai trazer em receita,
Ele é o resultado. Mas eu tenho a prospecção, onde um índice vai me trazer a consulta, que não é a compra ainda, né? Que um índice dessa consulta vai me trazer a compra e um índice disso vai me trazer a recorrência, porque tem gente que compra uma vez. Às vezes eu gastei uma grana violenta para trazer isso e eu trouxe uma meia dúzia. Então, assim, até esses cálculos, de alguma forma, eles andam, é o que eu costumo falar, comercial, operações e financeiros, né, são uma mente trina. São a mesma mente, né? Tem que funcionar de forma muito equilibrada. A minha consulta, por exemplo, a consulta de retorno são a cada 3 meses. Então, aquele paciente que leva a sério mesmo o tratamento, ele volta a cada 3 meses e, assim, a consulta é paga, é como se fosse uma primeira consulta. É aquilo que você falou. Então, ele fideliza porque ele está realmente focado, ele está disposto, ele quer atingir o objetivo dele, você passou confiança para ele e ele quer, né? Você está entregando o resultado para ele. Sim. É exatamente isso, você fidelizou o cliente. Aí, como você falou, né? Só voltando assim para dar às vezes a gente fala assim, como você falou, né? Tem gente que compra e fica estocada com um produto, gastou um dinheiro com um produto ali. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Se a ideia da validade se ele tem um dinheiro parado, onde a compra daquele produto, de acordo com a validade, vai fazer com que ele possa estocar, já que os produtos aumentam. E ele vai ganhar no custo, porque o preço vai se manter. Então, se o preço se mantém e ele ganha no custo, ele não vai precisar comprar um produto mais caro lá na frente. Então, ele vai ter um lucro maior comprando antes. Mas se ele tem a destinação daquele dinheiro para jogar em outro local, que vai trazer uma renda mais rápida, e ele vai girar o estoque várias vezes, ele vai ganhar mais também. É uma questão de decisão e análise, e aí tem que ter número. É verdade. E aí tem que ter o comercial sentado com o financeiro. Sim. Mas se não tiver uma boa entrega, com qualidade, não tem recorrência, porque a pessoa não volta para dar o elogio, como você falou. Com certeza. Então tem que ter agora o operacional junto. Então comercial, operações e financeiro tem que ter a mesma mentalidade, a mesma filosofia, né? O mesmo propósito. Com certeza. Direcionado dentro de uma estratégia, né? É isso aí. É isso aí. O caminho é esse. É isso, Gabriele. Assim, você quer falar alguma coisinha para os seus telespectadores? Aí não sei nem se chama telespectador. Pela sua audiência, né? Fica mais chique, né? Audiência. Você corta isso. Ai, me condenei agora. Nossa Senhora. Eu queria deixar uma dica. Tanto para quem está começando, para quem já está aí nessa caminhada aí do empreendedorismo, para quem está na dúvida de como começar, por onde começar, super indico aí BK Gestão, porque realmente faz toda a diferença no norte, para que caminho você seguir, por onde começar, por onde treinar, como você vai aumentar o teu ticket. E o caminho realmente é esse. Faz toda a diferença você ter alguém ali para te direcionar. É como se fosse uma criança, né, precisando de um adulto para ter o espelho para seguir, para guiar. É basicamente isso. É alguém que tem experiência, como o Marcelo aí, que, né, tem uma vasta experiência nesse mercado aí de gestão, que eu não preciso nem falar, você já conhece o currículo dele, que é uma pessoa que tem me ajudado muito e me ajudou muito, e graças a Deus o resultado, para quem me acompanha ou para quem ainda não me acompanha, que vai passar a acompanhar, graças a Deus o resultado está aí, está vindo. E só tenho realmente a agradecer em todos os sentidos por estar aqui hoje, pelo convite de participar aqui desse podcast, desse bate-papo, e também agradecer pela mentoria, por ter aberto meus caminhos aí, fazendo toda a diferença na fábrica de shape. Obrigada. Assim eu me sinto todo. Mas pode sentir, gente, só disse verdade. O que a gente precisa no dia a dia das relações comerciais e pessoais é justamente alguém que nos pegue pela mão. Conte com a gente na IBK, tá bom? Acredite em você. O nosso Instagram é @ibk.gestãoestratégica. Depois dá uma olhadinha lá, a gente está dando uma vitaminada neles agora com calma. Mas vamos que vamos. Obrigado, Gabriele, pela tua presença. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto. Tchau.